Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje a gente vai começar aí com uma bateria de testes do meu novo PC. Para quem não sabe, eu tô agora com uma máquina um pouco melhor e dá pra gente fazer alguns testes de comparação com placa de vídeo, já que não tem gargalo mais do processador, beleza? Então hoje a gente vai testar aqui a GTX 1050 Ti de 4 GB versus a 1060 de 3 GB de VRAM. É uma dúvida que muita gente me pergunta aí nos comentários, se esses 3 GB de VRAM da 1060 vão trazer algum tipo de problema, né, na hora de jogar, ou se realmente vale mais a pena você colocar aí 200, 300 reais a mais e já vir para GTX 1060 de 3 GB, mesmo com esses 3 GB no caso, né. Então, basicamente, esse vai ser o teste de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês a configuração completa, né? O processador Core i7 7700K, graças a Intel e também a R2 Computadores, né? E os links dos parceiros se encontram aí na descrição. A placa-mãe vai ser a ASRock Z270 Killer SLI-BR, também uma placa-mãe ótima, excelente custo-benefício, se eu não me engano é mais baratinha aí para os processadores com socket LGA 1151, que fazem o SLI, né, e aceita também o overclock. De memória, apenas 8 GB, ainda estou usando só 8 GB, galera, mas nos jogos que eu vou testar aqui não tivemos problemas, né, com essa quantidade de memória RAM. E placa gráfica, teremos dois tipos, como eu havia falado antes, né? A minha GTX 1060 de 3 GB é da Zotac, aquele modelo mais simples possível, né? Modelo mini. E a GTX 1050 Ti de 4 GB, ela também é um modelo basicão da Gigabyte, beleza? Então acho que a comparação vai ser bacana. Eu vou testar em 5 jogos que, na minha opinião, são jogos que são relevantes, a galera joga mais, e também são jogos que eu tenho aqui disponível, beleza? Então é isso, galera. Vamos aí pro teste. Então galera, o primeiro game vai ser no CS Global Offensive. Eu vou seguir essa mesma linha que vocês estão vendo, né? Primeiro eu vou mostrar a configuração gráfica e depois vai rolar um benchmark. Eu peguei esse benchmark fixo, que é um mapinha que você acha na oficina do CS Global Offensive. Eu acho que ele é bem bacana, a galera que faz benchmark tá usando muito. E apesar dele não demonstrar assim muito ambiente onde a gente joga gameplay, ele puxa bastante do seu PC, né? Então, como é uma coisa fixa, eu acho que é melhor para poder fazer esse tipo de comparação, assim, tela por tela, né? Tela dividida ao meio. Falando nisso, lado esquerdo, GTX 1060 de 3 GB, e do lado direito, nós temos aí a 1050 Ti com 4 GB de VRAM. Já dá para ver que no CS Global Offensive não muda muita coisa, apesar que eu até me surpreendi, galera. Tem alguns momentos, principalmente aí na hora da poeira, né, da fumaça, da smoke, o FPS da GTX 1050 Ti cai bastante, enquanto o da 1060 ela continua com uma boa taxa de frames por segundo, apesar de não estar tão estável, né? Vocês podem ver aí que no CS Global Offensive, pelo menos nesse mapa aqui, os frames ficam bastante instáveis. Nada que cause stuttering, nada desse travamento, né? Essas quedinhas de frames, elas não são tão perceptíveis e é algo comum do game. O CS realmente varia muito conforme o mapa, e também fica com esse gráfico, né, de frame time, frame rate meio doido. Bom, nesse caso, como já era de se esperar, né, as duas placas de vídeo têm um ótimo resultado e você não vai ter problema algum em utilizar esses 3 GB de VRAM da GTX 1060. Esse game aqui foi mais porque é muita gente que joga o CS. O próximo game é o GTA V, mostrando aí para vocês as configurações gráficas. Eu tentei deixar de uma certa maneira que as duas placas de vídeo consigam, né, ter aí bons resultados. A 1050 Ti, por ter um motor mais fraco, motor gráfico mais fraco, ela não consegue manter uma taxa de quadros jogável, né? Se você aumentar muito ali as questões de textura e também de sombreamento. Então eu tentei colocar aí de uma forma que a GTX 1050 Ti conseguisse pelo menos os 60 frames por segundo ali de média, beleza? E também eu cortei boa parte do benchmark do GTA V porque tem partes aí que não interessam muito pra gente. Bom, galera, uma coisa que eu percebi logo de cara foi a quantidade de uso de memória VRAM. Vejam que na GTX 1050 Ti, né, que é o gráfico da direita, o GTA V está puxando 3.3 GB, enquanto no lado da GTX 1060 de 3 GB, né, como ele não tem, como a placa não tem, né, 3 GB de VRAM, tá puxando ali 2.5, varia um pouquinho. O que acontece? Se vocês perceberem bem, na GTX 1060 de 3 GB, né, no lado dela,
as coisas meio que renderizam mais devagar do que na GTX 1050 Ti. Apesar dela ter um motor gráfico melhor, eu acredito que aqui os 3 GB acabam limitando um pouquinho, e isso acaba se refletindo também no gráfico de frame time. Vejam que o gráfico de frame time do lado esquerdo, que é da GTX 1060, principalmente quando a gente muda de cena, ele está mais instável do que no lado da GTX 1050 Ti. Então isso me levou a crer, né, que esses 3 GB de VRAM aí da 1060 realmente causam alguns problemas. Não é uma coisa muito perceptível, até porque o motor gráfico dela é muito bom, né? A GTX 1060 tem um desempenho mais ou menos uns 20 a 15% a mais em relação à GTX 1050 Ti. E mesmo com esse pequeno probleminha do lado da GTX 1060, ainda é melhor porque você consegue exigir mais dela, consegue ainda colocar um gráfico melhor e ter também uma taxa de frames maior do que a 1050 Ti. Agora é a vez do Rainbow Six Siege, que é um outro jogo que também muita gente joga e é pesadinho até. Nesse game aqui, galera, eu fiz diferente. Eu aumentei os gráficos para ultrapassar os 3 GB de VRAM da GTX 1060, pra gente ver o que acontece. Vamos ver então, segue o benchmark, né? Eu vou narrando aqui para vocês. Já começa com essa explosão, exigindo bastante da GPU, né? Vocês podem reparar aí que a 1060 ela mantém a taxa de frames bem mais alta, média no caso. Só que reparem, galera, no gráfico de frame time, na GTX 1060 de 3 GB, a gente tem algumas quedas bruscas de FPS. Isso causa sim micro-stuttering, é ruim para sua jogabilidade, ainda mais um jogo competitivo como Rainbow Six Siege. Então leva a crer aí, né, que esses 3 GB de VRAM limitam sim a GTX 1060. Nesse caso seria melhor eu reduzir os gráficos da 1060, ela rodaria com uma taxa de frames bem mais alta e também vai deixar o jogo mais estável. Agora no The Witcher 3, vocês podem ver aí as configurações gráficas. Eu coloquei bem alto, só reduzi um pouquinho para a GTX 1050 Ti manter uma boa média de frames. Então vamos lá, o The Witcher 3 também não tem teste de benchmark fixo, então eu procurei um vilarejo aqui pequeno, né, que tem algumas pessoas, e fiz mais ou menos uma rota parecida nas duas placas de vídeo. Vocês podem ver aí, nesse caso, o game não chega a utilizar nem 2 GB de VRAM, então a GTX 1060 acaba sobrando, né? Na verdade ela não está sobrando, ela está ali nos 99%, mas ela mantém uma média de frames bem mais alta, e também o gráfico de frame time e frame rate fica mais estável, até porque a placa de vídeo tem um motor gráfico melhor, né? Do que a GTX 1050 Ti. Nessas horas aqui a gente vê o poder de fogo da placa de vídeo, e a questão da memória se anula. Não faz diferença ter os 3 GB ou 4 GB, até porque também o jogo não chega a utilizar isso tudo, né? Uma questão que eu reparei aqui que eu achei interessante foi o uso de CPU, galera. Vocês podem ver ali que do lado da GTX 1060, o uso de CPU é levemente, né, ligeiramente maior do que no caso da GTX 1050 Ti. Isso acontece porque, como o motor gráfico da 1060 é melhor, ele vai conseguir renderizar mais rápido o game, né? Entregar mais trabalho para o processador do que do lado da GTX 1050 Ti. Então, esse uso de CPU ele fica um pouquinho maior do lado esquerdo. O último game então do teste de hoje, galera, é o The Division, que eu comprei em promoção aí na Steam recentemente. Bom, vocês podem ver aí a configuração gráfica, resolução Full HD. Eu deixei tudo no alto, se eu não me engano eu botei no preset alto e só tirei o V-Sync, por isso que fica ali personalizado, né? E aqui, galera, no The Division, acontece a mesma coisa que no The Witcher 3. O game não chega a utilizar os 3 GB de memória de vídeo, e por isso a GTX 1060 leva uma boa vantagem. Vocês podem notar aí, né, no gráfico de frame time e frame rate. No lado da GTX 1050 Ti nós temos mais quedas bruscas do que do lado esquerdo, apesar desse jogo aqui ser um jogo bem pesadinho para GPU, né? É bem parecido mesmo com o The Witcher 3. Então basicamente é isso, né, galera? Eu gostei bastante desse tipo de teste, eu me interesso em fazer esse tipo de vídeo, galera, é muito legal fazer isso, né? E também eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários, o que vocês acharam desse vídeo. Como eu mostrei aqui, esses 3 GB de VRAM, não é bom, né, deixar as configurações do game para limitar esses 3 GB de VRAM da GTX 1060. Ela é mais vantagem, na minha opinião, porque o motor gráfico, como eu falei inúmeras vezes, é mais potente.
E é isso, se você tá tendo a oportunidade de juntar um pouquinho mais de grana para pegar a GTX 1060 de 3 GB, eu acho que ainda vale a pena, mesmo com esses 3 GB de VRAM. Se der algum problema em algum game, é só você reduzir os gráficos, né, para poder ficar com sobra de memória de vídeo e não ter nenhum tipo de problema de queda, de frames brusca, ou então algumas horas, né, a textura dos jogos não carregar rapidamente. Fico por aqui então com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, aguardem pelo próximo. O próximo, acredito eu, será aí comparando o i5 com o i7. Se você está chegando agora, se inscreve no canal. No mais é isso, um grande abraço a todos, tamo junto, valeu e fui!